Graça e paz, amada igreja. Quantos já sentiram a presença de Deus nessa noite? Deus está nesse lugar, amém? Já sentimos a presença dele através do seu Espírito Santo, ministrando os nossos corações, através do louvor. E é tão bom estar na casa de Deus, né? Irmãos, quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 28. Vamos ler do versículo 10 até o 22. Não tem a projeção? Acho que tem uma tela. Amém? Todos acharam? Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10 até o 22. Diz assim a palavra de Deus: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você, e eu guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Amém? Vamos orar? Pai, na Tua presença estamos nessa noite, diante da Tua bendita palavra. Senhor Deus, se digne de abençoar essa palavra nos nossos corações, e que o Senhor possa, Senhor Deus, falar conosco nessa noite, trazer, Senhor Deus, a edificação da Tua igreja, Senhor, a exortação naquilo que o Senhor quer para cada um de nós, que nós possamos nessa noite entender e compreender a Tua palavra, Pai. Fala conosco, nós nos colocamos nas Tuas mãos inteiramente, através do Teu Santo Espírito. Venha falar com cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, ainda vivenciando o começo desse ano, de um ano novo, né, 2025, a gente está aí ainda no começo do ano, né, metade do mês praticamente, e pensando assim no desafio de trazer a mensagem nessa noite, né, eu estava pensando justamente sobre isso daí, enquanto eu estava em casa ali, fazendo algumas tarefas domésticas, né, entenda-se por lavar calçada, e essas tarefas que a gente faz, né, meu marido, cortar grama e tal, né, trabalho do homem, da casa, eu gosto de fazer isso aí, porque quando eu faço isso aí, eu fico viagem, né, mente de viagem, fico meditando em muitas coisas, e Deus me trouxe uma palavra, pensando nesse ano, o desafio desse ano de 2025, né, pensando nos 365 dias do ano, os desafios que o ano
Ele possa nos trazer, né, todas as dificuldades, todos os obstáculos, e a gente começa a pensar no ano anterior, tudo aquilo que a gente vivenciou, tudo aquilo que a gente viveu, e agora temos que começar tudo de novo, né? E me veio uma palavra, aliás, veio esse texto, né, na minha mente, né? Uma grande jornada que nós temos proposto, né, durante esse ano de 2025. Me veio esse texto aqui de Jacó, quando Jacó ele sai da sua terra para a terra de Harã, e ele tinha que empreender uma grande jornada. Ele pediu a proteção de Deus, e pensando nisso, né, no exemplo dessa palavra, me veio uma palavra, né, muito forte no meu coração, que é a palavra compromisso. Compromisso. E eu pensando nessa palavra, né, sobre compromisso, e algumas coisas me veio, né, sobre o que é compromisso. Qual é o nosso compromisso? Compromisso, irmão, é uma palavra que está no nosso cotidiano, né? No dia a dia, quantos compromissos a gente tem? Imagina, você já pensou, parou para pensar? Desde quando você levanta, você coloca o pé no chão, né? Já tem um compromisso, né? Não, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que, né, tem uma reunião do meu filho, eu tenho que ir no médico, tem uma consulta, tenho que visitar um cliente, tenho que fazer isso, né? Todos nós temos N compromissos durante o dia. Imagina durante o ano. Quantos compromissos nós temos, irmãos? É uma palavra que está no nosso cotidiano. Então eu estava pensando justamente sobre né, essa palavra, sobre o compromisso, né? E pensando também que o compromisso ele pode ser de forma tácita ou verbal. Você pode ter, né? Hoje se criou a agenda, né? Hoje está até no celular, né? Antes você tinha aquele, né, a agenda, né? Você tinha a agendinha para você anotar todos os compromissos, porque senão você acabava esquecendo. Imagina uma pessoa que tem muitos compromissos, né? Hoje está no celular. De forma escrita, um compromisso pode ser um contrato, pode ser um monte de coisa, né? De forma tácita, escrita, ou verbal, né? Você faz um compromisso verbal, ou tal hora eu estou lá, né? Ou WhatsApp, hoje está tudo, né, muito fácil as coisas, né? Mas o fato é que nós assumimos compromisso. E o que é o compromisso? É um pacto, né, que você faz com outra parte, né? E você faz de tudo para cumprir com esse compromisso. E também espera que a outra parte cumpra o seu compromisso para contigo. O compromisso também, né, algumas particularidades do compromisso. O compromisso pode ser um compromisso de forma muito imediata, né? Às vezes você vai lá, você vai a uma consulta do médico, por exemplo, lá, né? Não sei quanto que pode demorar uma consulta, 20, 30 minutos no máximo. Ou você vai lá, conversa com uma pessoa, pronto, resolveu a situação, um compromisso rápido. Ou um compromisso, né, a médio prazo, um pouco mais demorado, um compromisso mais longo, né? Não importa, importa que nós estamos sempre envolvidos em compromissos, né? E esse é o nosso dia a dia. Eu estava pensando, né, na palavra compromisso. A pessoa que está envolvida num compromisso, a gente costuma dizer que ele está compromissado. Nós estamos compromissados, né? Me veio alguma coisa na minha mente, né, quando o rapaz namora a moça, né, o Vinícius e a Emanuele. Estou noivo? Tô noivo? Não? Mas é assim, né? Quando o rapaz namora a moça, né? Qual que é o caminho lógico, né? Que ele vai noivar com a moça. Aí coloca a aliança aonde? Mãozinha direita, né, Vinícius? Aí se chega a outra pessoa começa ali a querer cortejar, ele olha na mão direita e fala: opa, o rapaz está compromissado com alguém. Ou vice-versa, a moça está compromissada com alguém. Opa, já está de compromisso marcado. Né? Então a pessoa está compromissada. A gente costuma dizer que a pessoa está compromissada. E quando esse compromisso sai da mão direita para a mão esquerda, aí a coisa fica mais difícil ainda, né? Antigamente era assim, né? As pessoas respeitavam, opa, né? Mas hoje a coisa está meio liberal, né? Está meio complicada a coisa, né? Por isso, irmãos, pensando nisso, né, pensando nesse compromisso, né, que a pessoa passa da mão direita para a mão esquerda, o casamento é um exemplo clássico, né, do que é um compromisso. Infelizmente, hoje a gente vive, né, uma sociedade onde os relacionamentos, principalmente o casamento, tem se tornado algo assim muito fragilizado e muito descartável, né, guardado as devidas proporções, né, toda regra tem suas exceções, mas a gente sabe, né, que
hoje muitas vezes a sociedade tem tratado o casamento de uma maneira muito leviana às vezes, né? E às vezes a gente nota muitas vezes pessoas que às vezes estão num relacionamento, eu tenho visto muito isso daí, até perto de mim, até pessoas do meu convívio, né? Convívio familiar, que optaram não se casar perante a lei, né? Vivem maritalmente numa relação, mas não tomaram nenhum compromisso. Eu fico pensando, qual que é a dificuldade, às vezes, da pessoa assumir um compromisso, fazer seus votos perante um juiz de paz ou perante um sacerdote, né? Então isso se chama comprometimento. Dentro do compromisso existe uma outra palavra que é muito mais ampla, que é chamada de comprometimento. Por isso o título da mensagem dessa noite, né? Preparei ali um slide, mas acho que não deu certo. Compromissados e comprometidos. Nós vamos ver isso no exemplo de Jacó, no voto de Jacó. Compromissados e comprometidos. Às vezes a pessoa está compromissada, ela tem um compromisso, está num relacionamento, está envolvida num compromisso, mas muitas vezes ela não está comprometido. Falei do casamento, né? Às vezes as pessoas preferem ficar meio porque às vezes é mais fácil sair fora, né? Não assumi nada, né? Agora que a coisa aperta, estou saindo fora. Estou falando exemplo, né? Claro que toda regra há exceção. Mas a gente sabe, né? Na nossa sociedade hoje, isso é muito, muito comum, essas coisas. Então, irmãos, a questão do comprometimento. O que é o comprometimento, irmãos? O comprometimento é quando a pessoa, ela veste a camisa, né? Ela veste a camisa, ela se engaja naquele propósito para atingir os objetivos, né? Não sei quantos aqui são gestores, né? Trabalham como gerentes, assim, tem uma equipe de trabalho. Às vezes na equipe lá tem aquele elo fraco, né? Eu me lembro, agora me veio à memória, né? Do tempo de escola, tempo de colégio, né? Às vezes começava o ano, você tinha que formar a equipe de trabalho, né? Forma lá a equipe de 4, de 5 lá, e era a tua equipe de trabalho. Às vezes você não conhecia bem a pessoa, deixa eu entrar na tua equipe, beleza. Aí juntava lá 3, 4, 5 pessoas. Tá, vamos fazer lá o trabalho. A professora dava lá o trabalho, o tema, mas sempre um daquela equipe, 1, 2, sempre era o fraco, né? Pouco colaborava, mas o nome dele estava lá. E no fim levava nota igual todo mundo, né? Então, às vezes a pessoa, ela está num compromisso, ela está envolvida, mas não está comprometida. Então é importante, irmãos, dentro de um compromisso, a gente estar comprometido, né? E como eu falei, hoje isso aí é muito comum, né? Quem trabalha com gestão sabe que muitas vezes você tem lá um colaborador que às vezes a pessoa não veste a camisa e é difícil, né? Às vezes a equipe fica prejudicada e isso aí em todas as áreas, infelizmente. Então o comprometimento, irmãos, é algo fundamental. Estar compromissados é importante, é necessário estar compromissados, mas o comprometimento é algo muito importante dentro do compromisso, né? E pensando nisso, irmãos, voltando aqui agora o texto, eu pensei que nessa história de Jacó, né? Tudo isso que eu falei, que eu citei aqui como introdução, são compromissos com relação a nossas interações humanas do dia a dia. Mas e o nosso compromisso com Deus, irmãos? E o nosso compromisso com Deus, como anda? Como anda o nosso compromisso com Deus? Às vezes a gente cuida muito dos compromissos dessa vida, né? De você ter um bom nome, né, na sociedade, de você cumprir os seus... E isso é bom, o cristão deve manter um bom nome na sociedade, deve dar um bom testemunho, né, andar certo com os seus negócios, pagar os seus tributos, enfim. Isso é regra, isso é dever de todo cristão. Todos nós temos esse dever. Mas com relação ao reino de Deus, irmãos, com relação ao reino de Deus, como anda o nosso comprometimento? Como anda o nosso comprometimento? Deus, Ele requer de nós que nós sejamos homens e mulheres, jovens comprometidos com o seu reino, comprometidos com a sua obra. E eu estava pensando aqui justamente nesse texto de Jacó, nessa história de Jacó.
Esse texto aqui, irmãos, ele vai nos dar uma fotografia, um recorte na vida de Jacó. Todos nós, a maioria de nós já conhece bem a história de Jacó, sabe como é que é a história de Jacó, né? Jacó era filho de Isaac, né, neto de Abraão. E a gente sabe que por uma manobra dele, ele acabou comprando o direito da sua primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas. Mas ele comprou esse direito de Esaú, mas ele precisava da bênção de Isaac. E aí, através de uma manobra ali, ele acaba conseguindo a bênção de Isaac. E isso causou que a ira no seu irmão Esaú, e por causa disso ele teve que fugir. Jacó, ele estava sendo um fugitivo aqui, nesse momento, ele estava fugindo da presença do seu irmão, porque ele havia engamelado seu irmão, né? Tomado a bênção do seu irmão. E por causa disso ele teria que fugir. E a orientação dos seus pais era que ele fosse, né, para Arã, ali aos parentes da sua mãe, Rebeca, e lá ele pudesse assim achar uma moça, né, da sua parentela para poder se casar. Todos nós conhecemos essa história aí, né? E o nome Jacó, todos sabem, né, que o nome Jacó quer dizer suplantador, aquele que é suplantador. Mais tarde, depois de 20 anos, a gente vai ver lá no Val de Jaboque, né, aquele encontro, quando ele teve aquele encontro com Deus, e Deus muda o nome dele, né? Mas até então, o nome dele era suplantador, Jacó, o suplantador. E Deus aparece em sonho para Jacó. Ele se deita para dormir e Deus aparece do lado dele ali. Ele teve aquela visão daquela escada que levava até os céus, né, onde os anjos desciam e subiam, e Deus estava do seu lado ali. E Deus faz as promessas para ele, né? E Deus faz as seguintes promessas, né? E dar-lhe aquela terra como possessão, de estar com ele naquela jornada, guardando e também abençoando a vida dele, e trazendo ele de volta para a sua terra. Então, por que Jacó, depois de ouvir toda aquela promessa de Deus, por que Jacó, ele toma a iniciativa, né? Toma a iniciativa de fazer esse voto perante Deus. Esse voto de Jacó, irmãos, é um compromisso que ele faz com Deus, um compromisso que ele assume diante de Deus, de o Senhor estar na vida dele. E aqui Deus revela algumas coisas para ele, e ele, como forma de gratidão, ele não precisava fazer aquilo que ele fez, fazer aquele voto, né, de oferecer ali, derramar aquele azeite sobre aquela pedra, fazer aquele pacto diante de Deus. Por quê? Porque ele já tinha obtido as promessas de Deus. Deus já havia feito as promessas para ele, mas ele sentiu necessidade de fazer diante de Deus um pacto, uma aliança diante de Deus, porque ele se sentiu agraciado. Talvez ele tenha olhado para a sua situação: eu, Jacó, o suplantador, o enganador, e Deus se revela para mim. Irmãos, porque Deus, ele não olha muitas vezes, né, a situação da pessoa, ele olha o coração da pessoa, e Deus tinha um projeto na vida de Jacó. E se a gente voltar um pouquinho lá na Bíblia, né, desde o ventre da sua mãe, Deus já havia prometido, né, que o maior serviria o menor, né, e havia promessas na vida de Jacó. E Jacó, agora possivelmente ele já sabia disso, e agora Deus se revela através dele, e ele sente essa necessidade de fazer esse propósito diante de Deus, de assumir esse compromisso diante de Deus. E se nós formos ver, irmão, mais para frente, Jacó, ele foi um moço comprometido. Porque diversas vezes, né, ele foi logrado, diversas vezes ele foi trapaceado, mas ele nunca arredou nem 1 centímetro do seu propósito, aquele compromisso que ele havia assumido perante o seu sogro. Ele cumpriu tudo ao pé da letra. Então isso se chama comprometimento. Jacó foi comprometido, né? Ele assumiu um compromisso e também ele foi comprometido. Jacó, ele não faz uma barganha com Deus. As pessoas falam: Jacó fez uma barganha com Deus. Não, Jacó não faz uma barganha com Deus. O que ele faz um propósito diante de Deus, porque ele reconheceu o senhorio de Deus, e ele falou assim: Deus está nesse lugar.
Porque quando ele levanta de manhã, né, ele diz aqui nas suas palavras assim: quão terrível é esse lugar, é a porta do céu e Deus está aqui. Ele levantou de manhã tremendo e falou assim: mas que visão extraordinária é isso, Deus falou comigo. Porque ele reconheceu que aquele lugar era o lugar onde Deus estava. A presença de Deus era nítida ali, ele sentia a presença de Deus. Um voto, irmãos, no Antigo Testamento não era algo era algo voluntário, aliás. A lei não obrigava ninguém a fazer um voto. Mas, né, a lei dava algumas orientações, e uma delas, talvez a mais séria, que uma vez você votasse, fizesse um voto, esse voto deveria ser cumprido. Muitos tiveram muitas dificuldades, porque não cumpriram o voto que receberam, não cumpriram o voto que assumiram. Um caso de Sansão, né? Tantos outros também que falharam no seu voto. Então a lei, ela não obrigava, era um ato voluntário. Muitas vezes a pessoa nascia já como um voto, né? Como um voto de nazireado, né? Com um propósito, mas já dado por Deus. Mas aquele voto ele deveria ser cumprido, não podia beber bebida alcoólica, nada disso, né? Deveria se consagrar ao Senhor. Era um voto, né? Um pacto diante de Deus, uma aliança para que Deus pudesse usar com um propósito a vida da pessoa. Então, irmãos, Jacó, ele faz esse voto com o Senhor. E quando ele levanta de manhã, né, e vê tem toda aquela experiência com Deus, o que ele faz? Ele faz algumas exigências, não que ele fizesse barganha com Deus, mas ele fala assim, olha, ele faz algumas exigências da parte de Deus, né? A primeira exigência da parte de Deus é a presença ou companhia de Deus, se Deus for comigo. Irmãos, não é nada errado a gente pedir algo de Deus. Deus, eu faço um voto com o Senhor, se o Senhor me der isso, fazer isso comigo, eu proponho ao Senhor que eu vou fazer isso. Quantos de nós, irmãos, né, fazemos isso? Quantos de nós assumimos esse compromisso diante de Deus? Se Deus me der isso, se Deus fizer isso comigo, então eu vou oferecer. Não é barganha, irmãos, isso é propósito diante de Deus. E você acha que Deus cumpriu com o propósito com Jacó? Sim ou não? Sim, Deus cumpriu. Nós vamos ver ali mais para frente que Deus cumpriu todas as exigências que Jacó fez. Aliás, ele fez 3 exigências, né? Deus estar com ele na sua companhia, de ter o cuidado de Deus, né? Se o Senhor for comigo e me guardar nessa jornada. E também o terceiro pedido dele é que Deus pudesse suprir as suas necessidades. O Senhor me der pão e água e vestimenta, para que eu volte em paz para a casa do meu pai. Então, né, depois ele vai fazer o voto agora diante de Deus. E eu gostaria de destacar aqui os votos de Jacó. Aliás, são 3 compromissos que Jacó faz nesse voto com o Senhor. Esse posicionamento de Jacó, mesmo vivendo em meio de uma sociedade pagã, mudou toda a sua trajetória. O primeiro voto de Jacó foi: o Senhor será o meu Deus. O Senhor será o meu Deus. Que é isso, irmãos? É reconhecimento do senhorio de Deus. Jacó, nessa experiência que ele teve em Betel, né? Deus começa a mudar a história da vida de Jacó, irmãos. Então ele reconhece a presença de Deus, reconhece as promessas de Deus na vida dele, e ele não teve como fugir, né, disso. E no seu coração ele propôs justamente a coisa mais importante que é para a vida humana, para um ser humano: Deus será o meu Deus, o Senhor será o meu Deus. E quando o homem ou a mulher, o jovem, ele toma essa posição, irmãos, muitas coisas mudam a partir do momento que nós assumimos um compromisso com Deus. Muitas coisas mudam na nossa vida. Quando uma pessoa coloca Deus como prioridade para servi-lo, adorá-lo, toma a melhor decisão da sua vida. Às vezes sofremos, irmãos, os reveses da vida. Jacó, como disse, foi enganado, foi logrado, ele trabalhou duro, mas Deus estava com ele, e aquele que poderia significar derrotas na vida dele, Deus sempre transformou em bênçãos. A companhia de Deus, irmãos, na vida de Jacó, ele assumindo esse compromisso: o Senhor será o meu Deus, mudou toda a história de Jacó, toda a sua trajetória.
Irmãos, mais para frente a gente vai ver, né, que muitas vezes, como eu disse, o Jacó foi enganado, né, porque o seu sogro Labão, pensa num cara trapaceiro, cara, você começa a ler, né, o cara trapaceiro, viu? Aí Jacó lá no capítulo 31, né, quando ele foge da presença de Labão, né, quando Deus fala para ele, falou, olha, a coisa aqui está ficando meio complicada, né? Pega a tua família aqui, as tuas mulheres, teus filhos, teus bens e volta para a terra dos seus pais. 20 anos se passaram, irmão, 20 anos. Aí o Labão fica sabendo depois de 3 dias que o Jacó tinha fugido, né? Pegou todas as coisas dele e foi. Aí depois de 3 dias falaram para o Labão lá, falou, o teu genro fugiu. Aí Labão pega os seus homens e vai atrás. Interessante que no capítulo 31, né? E quando ele estava indo atrás, ele foi decidido mesmo a resgatar tudo. Não, né? Eu vou perder minha galinha dos ovos de ouro, né? O cara que está me dando lucro, né? Vou perder minhas filhas, meus netos, né? Meus bens. Porque Jacó saiu lá riquíssimo. Riquíssimo. Deus abençoou a vida de Jacó de maneira assim, extraordinária. E daí no capítulo 31, né, antes disso, né, quando Labão vai ao encontro para fazer isso daí, Deus aparece em sonho e fala assim, ó, não fale bem nem fale mal, não faça nada com o moço, rapaz. Deus aparece em sonho para Labão. Labão não conhecia o Deus de Jacó, mas Deus aparece para ele e fala assim, ó, não faça nada, cara. Então Jacó, na sua defesa, no capítulo 31, ele começa a dizer, falou assim, olha, trabalhei duro, hein? 14 anos pelas suas filhas, 6 anos para aumentar o seu rebanho. E o próprio Labão reconhece, por causa de Jacó, ele foi abençoado. Olha que interessante, irmãos. Talvez você seja um funcionário, né, dentro de uma empresa, por causa da sua vida, lá onde você trabalha, na casa do seu patrão, da sua patroa, você é canal de bênção, irmãos. Às vezes Deus abençoa aquela empresa por causa de você. Se você é um servo, uma serva de Deus, se você anda com Deus, se você colocou Deus como Senhor da sua vida, irmão, pode ter certeza, né? Como diz aquele canto que a gente cantava, né? Por todos os lados, se é para frente, se é para trás, se é para um lado, se é para o outro, por todos os lados, a bênção de Deus vai te acompanhar e você vai ser bênção. Jacó foi bênção naquele homem, né? Chamado Labão, um homem trapaceiro, mas ele foi abençoado por causa da presença desse moço que fez um propósito, um voto diante de Deus. O Senhor será o meu Deus. E nós seremos bênçãos aonde nós estivermos também, onde colocar a planta dos nossos pés, Deus vai nos abençoar, vai abençoar o nosso ambiente, o ambiente onde nós estamos, seja na escola, seja em qualquer lugar, irmão. É por causa da tua presença, irmão. Então Jacó vai dizer para Labão, olha, eu trabalhei duro, debaixo do sol quente, à noite, no dia de frio, geada, meus olhos, né, o sono fugia dos meus olhos. Eu creio que e Jacó chegou nessa época, já estava só o pó da gaita, como diz o gaúcho, né? De tanto trabalhar, irmão. 20 anos trabalhando duro. E a partir de um certo momento, Deus começa a abençoar Jacó, né? E Jacó vai dizer para Labão, você mudou o meu salário 10 vezes, cara. 10 vezes. Quando morria uma ovelha no campo lá, né? Quando os bichos iam lá, matavam lá, eu não apresentava a ovelha morta para você. Eu pegava e colocava uma das minhas. E você nunca ficou sabendo disso. Pela honestidade, pelo compromisso e pelo comprometimento que ele tinha. Tudo isso, irmãos. E ele vai dizer, né? Por causa do Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus me abençoou. E quando Labão falava assim, tá bom, as ovelhas malhadas, não, você não precisa pagar salário, vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer a criação de ovelhas, uma parte vai ser minha, outra parte vai ser tua. Aí o Labão falou, tá bom, as malhadas vão ser tuas, as estradas serão minhas. E aí Deus começava a abençoar. Nascia mais malhado do que ele estrada. Aí o Labão percebia, não, agora vamos fazer o contrário, você está levando muita vantagem, né? Mas porque Deus estava com ele. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Por causa desse compromisso que ele tomou. O Senhor será o meu Deus.
E depois no capítulo 31 fala que quando Labão ele abençoa ali, beija ali seus filhos, seus netos, ali se aparta, faz aquele pacto, né? Você não vai passar para cá, nem eu daqui para lá, né? Cada um toma o seu rumo, e aí Labão volta e Jacó segue a sua viagem. Fala que os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Por causa de uma pessoa que foi uma pessoa justa, irmãos, que andou com Deus. Deus estava com ele. Então o primeiro voto, o primeiro compromisso de Jacó: o Senhor será o meu Deus. O segundo compromisso que o texto vai nos falar aqui, que Betel será o lugar de adoração. Antes a cidade chamava Luz, mas por causa da experiência de Jacó naquele lugar, ele muda o nome para Betel. Betel, a casa de Deus, lugar de adoração. E ele passa lá, aquele momento, ele pega aquela pedra, né, e erige ali um altar e derrama o azeite sobre aquela pedra como testemunha, porque não havia ninguém, somente Deus e os anjos ali. Ele derrama o azeite sobre aquela pedra, aquela rocha, e consagra aquele lugar como lugar de adoração. Não é simplesmente aquele lugar, irmãos. Quero que vocês entendam, muitas vezes a nossa começa pela nossa própria vida. Nós, quando recebemos Jesus na nossa vida, como colocamos o Senhor como o Senhor Deus na nossa vida, quando nós recebemos Deus na nossa vida, o Espírito Santo é derramado em nossos corações como selo da justiça de Deus, como salvos, como herdeiros do reino de Deus. Recebemos o Espírito, o selo do Espírito Santo. Então aquele óleo que foi derramado significa que aquele lugar foi consagrado. E quando nós recebemos Jesus, a nossa vida é consagrada, os nossos bens, a nossa casa, tudo aquilo que fazemos é consagrado ao Senhor como lugar de adoração. Os nossos bens, tudo aquilo que fazemos é consagrado ao Senhor. Tudo é consagrado a Deus. Tudo é consagrado, é o nosso voto, o nosso compromisso. Nós estamos nos comprometendo com Deus. Deus, eu consagro tudo, o meu lar, a minha família, tudo eu consagro a Ti, é Teu. Betel, lugar de adoração, é a casa de Deus. Irmãos, as experiências de um Val de Jaboque são a prova de que Jacó, precisava para confirmar o compromisso, e o Senhor muda-lhe o nome como um sinal de aprovação. Quando assumimos o compromisso com Deus, estamos declarando o seu total senhorio sobre a nossa vida. Então, irmãos, nós devemos consagrar tudo ao Senhor, começando pela nossa vida. Tudo é do Senhor. E Jacó consagra aquele lugar, começando pela sua própria vida. Todos os seus bens, tudo é consagrado ao Senhor, né? Toda a sua jornada é consagrada ao Senhor. E o Senhor estava com ele dia após dia, até o seu retorno. Tudo é consagrado ao Senhor. Interessante irmãos, é tão lindo o encontro de Jacó com Esaú. No capítulo 32, se não me engano. Jacó estava morrendo de medo de encontrar com seu irmão. E ele tem aquele encontro com aquele anjo de Deus, né? Quando ele luta com o anjo de Deus ali no Val de Jaboque, né? E o anjo querendo ir embora e ele segurando o anjo, como diz aquela musiquinha. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Ele segurou o anjo mesmo, falou assim: se você não me abençoar, não vou te largar. Irmão, às vezes nós precisamos segurar mesmo, né? Segurar o anjo, né? Para que Deus, o Senhor tem que me abençoar. E a partir daquele momento o seu nome é mudado. O seu nome é mudado e Deus começa a mudar a história de Jacó. Interessante é que o encontro dele com Esaú, passaram-se 20 anos, talvez havia mágoas, ressentimento. E ele estava morrendo de medo. Ele começa a mandar suas esposas para frente, seus filhos para frente, começa a mandar ali presentes, né? Para que pudesse abrandar ali o coração do Esaú. Mas Deus já tinha trabalhado no coração de Esaú, Jacó nem sabia. E o encontro deles foi algo assim que é comovente, né? Quando vai se aproximando, e Esaú vinha com 400 homens, ele falou: estou perdido. Ele começa a mandar, falou: deixa eu ficar para trás aqui, né? O interessante é que quando ele se aproxima, né, uma pequena distância, a Bíblia fala que Esaú, ele sai correndo de lá e se atira nos braços, nos ombros de Jacó e beija ele e chora profundamente.
Irmãos, isso é poder de Deus, irmãos. Poder de Deus. Porque Deus estava com ele. Porque ele havia consagrado tudo ao Senhor. Mesmo, né, nas dificuldades, aquilo que era o maior temor da vida dele, né, se tornou numa hora alegria, porque ele pôde abraçar e beijar o seu irmão, ser beijado pelo seu irmão. Coisa tremenda isso, né, irmão? E também o terceiro voto que ele faz, o terceiro compromisso que a Bíblia vai nos falar aqui, é a fidelidade no dízimo. Irmãos, o dízimo era uma prática do Antigo Testamento, mesmo antes da lei. Abraão, o pai da fé, fê-lo, né, ao sacerdote Melquisedeque, rei de Salém. Quando Abraão volta da matança dos reis ali, ele pega todos os despojos, né, e entrega o dízimo para o rei de Salém, Melquisedeque, né, como propósito, né. Jacó ele estava repetindo esse propósito que os seus pais já praticavam, e ele faz aqui esse voto diante do Senhor, ó, né, aqui no versículo 22 fala assim: e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. A Bíblia aqui não vai relatar, né, para quem ele entregou o dízimo, mas eu tenho certeza que ele fez isso, por isso Deus o abençoou. Irmãos, para nós, irmãos, poder contribuir, irmãos, na obra de Deus, é um grande privilégio, irmãos, é um grande privilégio. Às vezes eu vejo, irmão, pessoas que têm tanta dificuldade nessa área. Não quero entrar aqui na questão né, mas às vezes eu vejo pessoas com tanta dificuldade, irmãos, de devolver aquilo que é de Deus. Irmãos, isso é um privilégio. É de pessoas que têm Deus no coração. Se você anda com Deus, irmãos, se Deus é o Senhor da tua vida, você não tem dificuldade de devolver aquilo que é de Deus, porque tudo que nós temos é Ele que nos dá. Tudo é dele, né? Falando agora em igreja local, a igreja é uma comunidade, né, de ajuda mútua, né? Como se fosse uma comunidade terapêutica, onde pessoas cuidam de pessoas, né? A gente trabalha para quê? Para ganhar pessoas. E uma vez que a gente ganha essas pessoas elas são cuidadas. A igreja é essa comunidade, né, de ajuda mútua, assim como a igreja primitiva. Nós temos essa necessidade, essa obrigação de estar cuidando uns aos outros. Eu vejo o Vitor ali cuidando dos meninos, né, com tanto carinho, tanto zelo, com tanto esmero, né? Deus abençoe a vida do Vitor, da Cris. Eu vejo ali o Luan, o Clark cuidando dos meninos ali, né? As irmãs cuidando das irmãs, os homens cuidando dos homens, né? Enfim, a igreja é essa comunidade, irmão, de ajuda mútua, é a promoção de vidas. Nós promovemos o reino de Deus através da promoção de vida, né? E para que tudo isso funcione, irmão, precisa de recurso. A obra de Deus precisa de recurso, irmão. A obra de Deus precisa de recurso. E é um grande privilégio a gente poder contribuir na promoção humana, onde pessoas são resgatadas, famílias são restauradas, e nós temos o privilégio, Senhor, eu sou participante, Deus, eu sou participante, conte comigo, né? A nossa igreja tem sido uma igreja missionária que tem investido em missões. É o lema da nossa igreja, uma comunidade com uma missão. Graças a Deus por essa visão do pastor Eliezer, irmão. Recebi esse dia o missionário Julimar lá em casa. Ele estava, né, me contando dos projetos lá na Índia. E é um privilégio nosso, irmãos, investir em pessoas lá do outro lado do mundo, lugares que você talvez nunca sonhará de um dia estar naquele lugar, onde há pessoas, né, que tem contato com pessoas, nossos missionários, pessoas enviadas que estão lá do outro lado do mundo, tendo a oportunidade de evangelizar, de falar de Jesus, de que há um Jesus, né, um Salvador, e as pessoas podem ter a oportunidade de conhecer esse Jesus que nós conhecemos. Então, irmãos, é um privilégio, amém? Quando investimos parte dos nossos recursos, estamos confirmando o nosso compromisso de promover o reino de Deus nesse mundo. E Deus nos dá o privilégio de sermos os seus sócios nesse projeto. Deus nos dá o privilégio de sermos sócios nesse projeto. Irmãos, quero que você pense agora numa empresa, numa marca mundial. Pode ser marca de refrigerante, pode ser uma
marca de tecnologia, né, de informática, computador, ou de empresa aqui na área espacial. Pensa numa marca a nível mundial. Agora pensa no valor das suas ações na Bolsa de Valores. Quanto que vale? Quanto que vale, irmãos, uma empresa dessa, uma marca dessa? E muitas pessoas, elas querem, desejam adquirir ações de uma empresa dessa, porque é uma ação super valorizada, uma marca valorizada. Agora deixa eu te falar uma coisa para você. Você sabe qual é o maior empreendimento que existe no mundo? Você sabe qual que é o maior empreendimento que existe no mundo? Chama-se Reino de Deus. Essas ações dessas empresas podem valer muito agora, mas um dia todas elas desaparecerão. Mas aquilo que você investe no reino de Deus, né, pastor Marcos? Pessoas vão permanecer para toda a eternidade. E você tem o privilégio, irmão, de poder investir no reino de Deus com os seus recursos. É um grande privilégio, porque são almas, e a coisa que mais interessa para Deus são pessoas, são vidas, são almas. E quando nós investimos no reino de Deus, irmão, nós estamos tendo a oportunidade de investir na eternidade, em algo que durará para toda a eternidade e não tem fim. Nada, como diz Jesus falando lá na parábola, ali no Sermão do Monte, onde a traça, a ferrugem, nada consome, né? Ele fala que a gente tem que investir no reino de Deus. Lá ninguém, o ladrão não rouba, a traça não rói, a ferrugem não enferruja, porque são tesouros eternos, irmãos. Então eu gostaria que você pensasse nisso, irmão. Eu quero encerrar essa meditação nessa noite dizendo: compromissados e comprometidos. Que nós sejamos como Jacó, né? Que nós tenhamos um compromisso diante de Deus e estejamos comprometidos, não importa as circunstâncias. Às vezes podemos passar por tantos revés nessa vida, né? Por tantas dificuldades, mas sabemos que só há um destino, irmãos, só há um destino para o homem que serve, para a mulher que serve, para o jovem que serve a Deus, é ser abençoado, abençoado. Não há outro destino para o homem que serve a Deus a não ser abençoado. Às vezes você pode estar passando por uma dificuldade nesse momento, sabe que o final será um final feliz, porque Deus está cuidando da sua vida. Amém, irmãos? Quero que você coloque de pé diante de Deus nessa noite. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Aí você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.